Boa noite, meus irmãos, que a paz do Senhor esteja em suas vidas. Mais um dia vencido, graças a Deus, né? Mais um dia nós estivemos aqui, estamos aqui, aliás, buscando a face do Senhor, trazendo a palavra do Senhor. E hoje é dia 27, é isso? Deixa eu ver aqui. Dia 27/5/2025. 663 dias do término da geração da figueira. Agora é exatamente 21h06. Joelisa, seja bem-vinda, boa noite. A todos que estão aí entrando, sejam bem-vindos em nome de Jesus. A gente está vendo bastante, como é que fala? Bastante coisa aí, né? Bastante notícia, como todo dia a gente fala, né? E o Brasil tá de ponta cabeça, mas nós vamos prosseguindo, né? E hoje eu achei uma coisa muito interessante. Eu venho falando que eu creio que Deus tem algo com o Brasil, apesar de tudo, eu creio que alguma coisa Deus vai fazer pelo Brasil. Eu queria comentar com vocês, começando pelos dias, boa noite, Alberto, começando pelos dias, né, dias da semana, Shalom, Viviane, os dias da nossa semana não são, como é que eu posso dizer, os dias da semana nosso aqui não são consagrados às entidades malignas, isso me chama muito a atenção. Não são consagrados a entidades malignas, mas são colocados como primeiro, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta, sábado, que quer dizer Shabá, né? E domingo, que é Dominus Dei, mas não é consagrado a entidades malignas, como é nos países hispanos, né? Lunes, martes, miércoles, jueves, né? E sábado, apesar que só o sábado que eles não têm. Já nos Estados Unidos é consagrado totalmente, todos os dias da semana são consagrados a entidades malignas. Isso pesa diante de Deus, eu creio que pesa. E eu quero passar aqui para vocês um vídeo que eu coloquei lá nos meus stories, que eu achei, Shalom, Pastor Luiz, que eu achei muito interessante, de uma italiana, e ela tá dizendo que ela acha lindo. Boa noite, Graça e Paz, Val, boa noite, Aline. Ela tá dizendo, eu queria que vocês ouvissem. A gente não enxerga Jesus com os mesmos olhos que vocês aqui no Brasil. Lá Jesus é mais distante, ele é história, é arte, está nas igrejas, nas pinturas, é cultura. Aqui no Brasil eu senti algo totalmente diferente. Jesus está vivo, está nos corações das pessoas, no jeito que vocês falam. Deus te abençoe, vai com Deus. No Brasil, Jesus é amigo, é pai, é presença diária. Na Itália, às vezes, ele é só uma lembrança, uma tradição, um símbolo. Esse foi um dos maiores choques culturais que eu vivi. E para você, quem é Jesus? Vocês estão vendo, gente? Vocês ouviram? Isso daqui vai pesar na balança. Porque, olha, eu estava conversando hoje com a Val e nós estávamos conversando e eu estava falando com ela que, queira ou não queira, o Brasil tem tudo de ruim. Tem tudo de ruim. Somos um povo corrupto. Tô colocando todo mundo na panela, né? Nós somos corruptos, né? O brasileiro é corrupto. O brasileiro é falador. O brasileiro, ele é exato, para eles é uma lembrança, exatamente isso. Então, preste atenção. Shalom, Sandra. Gente, boa noite para quem entrou aí que eu não pude atender, tá? Que eu não falei, porque eu tava com o vídeo aqui. Shalom, Joelma. Para o brasileiro, Deus é presente. Por mais que ele seja, por mais que às vezes ele é um bandista,
ele é das trevas, mas ele fala, Deus te abençoe. Ele fala, entenderam? É uma coisa assim, incrível de olhar. Então, a palavra de Deus diz que nós seremos julgados segundo os nossos pensamentos, segundo um monte de coisa. Mas o que eu quero dizer, o que eu estou dizendo aqui? Deus vai ter misericórdia, porque da nação brasileira, eu acredito nisso. Eu não estou falando que Deus vai nos livrar de tudo, mas ele vai poupar, ele já tem poupado a nação brasileira desse vermelho, essa bandeira vermelha. Vejam bem, Deus está deixando essa bandeira sambar aí no nosso país, né? Ficar, como é que eu posso dizer assim? Tremular, paz do Senhor, doutor Ivânio. Tremular no país bem no final de tudo. Boa noite, Eliane. Bem no final de tudo. E eu ainda creio que Deus pode fazer um milagre, né? Não que nós não vamos passar sim, mas quando eu lembro daquela, quem ouviu aquele que o pastor Alan Capriles, Sara? O pastor Alan Capriles, ele traduziu uma profecia de uma irmãzinha de idade, já com mais de 90 anos, em 1950. Ela entregou para um pastor, se não me engano, na Dinamarca, Noruega. Aí não lembro agora que país ela estava. Eu acho que é Dinamarca, eu acho que deve ser Dinamarca. Oslo é capital da Noruega, né? Ou foi Oslo? Eu não lembro agora. E ela fala que ela viu uma guerra muito grande. Naquele tempo não tinha televisão ainda, no tempo que ela, né? E que ela viu uma guerra muito grande na Europa e que os europeus iam descer para os países que eles conquistaram, que eles escravizaram durante séculos. Entendeu? É Oslo, né, pastor? Eu acho que é Oslo, Noruega, né? A capital da Noruega, não é? Eu ando ruim de geografia, viu? Preciso voltar a estudar geografia. Então, prestem atenção. Então, meus irmãos, eu creio que de alguma forma, o Senhor tem os seus olhos aqui. Porque olha o que está acontecendo, né? Esses urubus se levantaram, né? Obrigado, pastor. Então, não estou tão errado, não estou tão por fora. Esses urubus, né, se levantaram para castigar o povo do Brasil. Eu não vou dizer que já está tudo certo, não. Mas Deus está levantando uma outra serpente que faz parte da mesma laia que eles. Mas Deus está mandando essa serpente botar eles no lugar deles. Entenderam? Nós não sabemos o que vai acontecer, mas eu digo uma coisa para vocês. Deus ama o Brasil. Deus ama o Brasil. E pelo povo brasileiro ser tão solidário, o povo brasileiro é solidário. O povo brasileiro, onde você mudar, eu já mudei para o estado de São Paulo, já voltei, já fui de volta, aquela história, né? E toda vez que a gente mudava, chegavam os vizinhos para saber como é que era, como é que não era, se estava precisando de alguma coisa. Se precisar, até água, lanche da tarde traziam para, né? Eu vejo aqui, os estrangeiros aqui, eles são tratados, não são tratados como estrangeiros, são tratados como um da terra. O povo vai lá, ajuda, dá móveis. Eu tenho uma amiga que ela faz arrecadação de móveis para reformar, para construir a casa para os venezuelanos, para os haitianos, para ucranianos. Aqui chegaram a alugar um prédio inteiro para as famílias ucranianas que chegaram. Entenderam? Então, queira ou não queira, irmãos, o Brasil é um país solidário. Apesar de tudo, E uma das coisas que Deus castigou Sodoma e Gomorra foi pela falta de hospitalidade, pela falta de amor a quem chegava, entendeu? Foi assim, por isso, um dos fatores cruéis, além da sodomia, foi isso aí, entenderam? Então, vamos orar ao Senhor, que é como essa moça, né, italiana, ela disse que lá na Europa, lá onde ela vive, né, onde ela vivia, exatamente, é o que eu quero falar hoje. Eu quero falar 2 assuntos hoje, né, 2 assuntos hoje.
E aonde ela vivia, ela sentia um Jesus histórico. Aqui não. Aqui ela sente um Jesus presente. Aqui ela sente que as pessoas respiram Deus. Respiram, né? Por mais que os ubandistas façam as bobeiras por aí, por mais que esse pessoal faça... Mas até eles falam, Deus te abençoe, Deus te guarde, entendeu? Ganhou tudo. Aqui o povo é muito bom, aqui o povo é muito bom. Aqui o povo é hospitaleiro, entendeu? Aqui, se não tem roupa, o povo corre para arrumar roupa para quem chega, porque tem gente que chega aqui e vem do calor, né? O povo corre para arrumar roupa, para arrumar isso, arrumar aquilo. Eu tenho uma amiga que a vida dela, gente, é correr atrás das coisas para todo mundo. Vira e mexe, ela tá correndo atrás de móvel, atrás disso, entendeu? Estão integrados no comércio, sendo que os haitianos são mais trabalhadores que os vendedores. Exatamente, aqui eles trabalham muito. Olha, gente, aqui, os haitianos aqui, eles têm sua casinha, eles têm seu carrinho, tá? Tem sua motinha, tudo trabalhando na construção civil e nas cooperativas aqui de Maringá, entendeu? Então, eles vêm, eles prosperam. E o mais bonito de tudo é que tem igrejas deles aqui em Maringá, tem igrejas evangélicas deles aqui na cidade, entendeu? Tem igrejas deles. É incrível, é incrível. Então, eu creio que Deus tem os seus olhos no Brasil. E não vamos estar livres do que vai acontecer. Não vamos estar livres. Nós vamos passar. Mas Deus vai guardar. O Haiti é forte na magia, mas eles têm se convertido aqui, pastor. Se o senhor vê a conversão deles aqui em Maringá, o senhor fica de queixo caído. Como eles estão se convertendo. É uma coisa tremenda. Tem uns até que tem canal no YouTube, tá? Pregando a palavra de Deus. O senhor vai na Western Union, tem no shopping center aqui em Maringá, em Cascavel, Paraná. O Paraná é um estado, porque aqui nós somos uma mistura, né? Uma mistura de paulista com carioca, com nordestino, né? Aqui é uma mistura de gente. Entenderam? Aqui é uma mistura. Então, todo mundo que veio para cá já passou bons bocados, né? Sabe das coisas. Então, o povo aqui socorre mesmo, sabe? Não tô falando porque eu sou paranaense, não. O meu pai veio de São Paulo, minha mãe da Bahia. Imagina. A mistura. Os vizinhos nossos, quando eu era pequena, era tudo do Rio de Janeiro. Como é que diz? Nordestinos, né? Chegava a época do frio, chegava um monte de nordestino aqui. O que eles faziam? Chegavam pela ferrovia, né? O que o povo aqui fazia? Se juntava e arrumava cobertor para todos eles, para poder agasalhá-los, porque eles vinham sem nada, né? Porque lá no Nordeste não faz frio, naquela época muito menos, e agora, naquele tempo aqui, fazia muito frio. Hoje já não faz tanto, hoje já não tem tanto frio aqui não. Tem sim, mas não tanto, né? Não é como era antigamente. Antigamente, 10 horas da manhã, você não abria água na torneira, era tremendo. Mas vamos lá. Irmãos, estão me mandando muito vídeo dizendo que Caim está vivo nos porões do Vaticano. Estão me mandando um monte de vídeo aí. Eu não venço receber vídeo de Caim que mora nos porões do Vaticano. Eu quero dizer para você que isso é mentira. Como que a senhora pode dizer que é mentira? O livro dos justos diz que é mentira. O livro dos justos é esse aqui, que deveria estar na Bíblia e não está. Uma das razões é essa mentira aí, deslavada, que Caim está vivo nos porões do Vaticano. O que está vivo lá, na verdade, é um anjo caído muito forte, né? E ele se faz passar por Caim, porque Caim já morreu já faz muito tempo. Eu quero ler para vocês aqui o capítulo 1 e o capítulo 2 do livro dos justos. É um livro que deveria estar na Bíblia, ele consta no livro de Josué, fala lá, né? Que está registrado no livro dos justos. E também, se não me engano, em Crônicas Primeiro ou Segundo Reis, que também fala do livro dos justos. Então, é um livro que é o complemento do Gênesis, certo? Ele é um complemento do Gênesis.
Então eu vou ler aqui para vocês verem que Caim está morto. Caim não está vivo. Isso é mentira que eles estão inventando para o povo ficar, para tirar o foco do povo para onde deveria estar. Tá bom? Ele foi retirado de todas as Bíblias. Não, na Bíblia etíope ele tem e na Bíblia ortodoxa também tem. Só não tem na nossa e na católica. A nossa, coitada, a nossa ficou depenada, né? Porque deveria ter bem mais livro, não tem. Mas disse, vamos lá. E disse Deus, eu vou ler o primeiro capítulo. Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E Deus criou o homem à sua própria imagem. Olha que interessante, lembra que nós já conversamos sobre isso? Deus criou o homem à sua própria imagem. Aqui é que mora a briga de Satanás, porque ele queria ser a imagem de Deus. Ele não queria ser Deus, ele queria ser a imagem, como nós somos a imagem de Deus. E Deus formou o homem da terra, soprou em suas narinas o fôlego de vida. E o homem tornou-se uma alma viva, dotada de discurso, quer dizer, dotada de fala, certo? E o Senhor disse, não é bom que o homem esteja só, vou fazer-lhe uma companheira. E o Senhor fez cair um profundo sono sobre Adão, e ele dormiu. E Deus tirou uma das suas costelas, e construiu carne sobre ela, e formou-a, e trouxe-a para Adão. E Adão acordou do seu sono, e eis que uma mulher estava em pé diante dele. E ele disse, esta é um osso dos meus ossos, e se chamará mulher, porque foi tomada do homem. Adão a chamou de Eva, porque ela era mãe de todos os viventes. E Deus os abençoou, e chamou seus nomes, Adão e Eva, no dia em que ele os criou. E o Senhor Deus disse, sede fecundos, e multiplicai, e enchei a terra. O Senhor Deus tomou o homem e sua mulher, e ele os colocou no jardim do Éden para cuidar deles e mantê-los. Deus ordenou-lhes, de toda a árvore do jardim comerás, de todas podia comer, mas da árvore do conhecimento, do bem e do mal não comerás, porque no dia em que vocês dela comerem, certamente morrerão. Então, Eva e Adão sabiam que eles não podiam comer o fruto da árvore que estava no meio do jardim. A árvore do conhecimento do bem e do mal, não comerás. Porque no dia em que comerdes, certamente morrerão. E quando Deus abençoou e lhes ordenou, ele se retirou da presença deles. E o homem e sua esposa moravam no jardim de acordo com o comando que o Senhor lhes havia ordenado. E a serpente que Deus criou com eles na terra veio a eles para incitá-los a transgredir o mandamento de Deus, que lhes havia ordenado. E a serpente seduziu e convenceu a mulher a comer da árvore do conhecimento. E a mulher ouviu a voz da serpente, e ela transgrediu a palavra de Deus. E tomou o fruto da árvore. Ela tomou o fruto da árvore. Tem gente aí dizendo que ela teve uma relação sexual com a serpente. Isso é mentira. Mentira do diabo. Ela pegou o fruto daquela árvore e realmente ela comeu. Comeu e ela deu também a seu marido e ele comeu. E Adão e sua mulher transgrediram o mandamento de Deus que ele lhe ordenou. Deus sabia disso e sua ira se acendeu contra eles, e ele os amaldiçoou.
E Deus os expulsou naquele dia, no mesmo dia eles foram expulsos do jardim do Éden, para lavrar a terra de que foram tomados. E foram e habitaram no leste do jardim do Éden. E Adão, presta atenção, Eva não sai grávida do jardim. Se nós pegarmos o livro dos Jubileus, você vai ver que lá é falado, é explicado que Eva engravidou no final do primeiro jubileu. Quer dizer, no final do primeiro 50 anos. Eva não, como o pessoal aí da serpente, né? Dizem que Eva saiu de dentro do Éden grávida. Isso é mentira. E Adão conheceu sua esposa, quer dizer, teve relações com ela. E ela teve 2 filhos e 3 filhas. 2 filhos e 3 filhas, para você ver quem são as esposas de Caim. Aliás, a esposa de Caim. E ela chamou o nome do primeiro filho Caim, dizendo: obtive um homem do Senhor. Ela não obteve um homem do diabo, não, ela obteve um homem do Senhor. E o nome do outro ela chamou Abel, dizendo: em vaidade viemos à terra, e na vaidade devemos ser tomados a partir dela. E os meninos cresceram, e Adão lhes deu posse na terra. Caim foi lavrador da terra, e Abel pastor de ovelhas. E ao fim de alguns anos, ambos trouxeram uma oferta ao Senhor. E aproximando-se o Senhor, viu que Caim trouxe do fruto da terra, e Abel trouxera do sacrifício dos melhores primogênitos do seu rebanho. E Deus atentou para Abel e sua oferta. E um fogo desceu do Senhor do céu e a consumiu a oferta. Ele fez como fez com Elias, né? Que nós lemos ontem. Não, antes de ontem, não lembro agora. Elias estava diante dos profetas, né? Dos profetas lá de Baal. E ele somente faz uma oração. E de repente o fogo desceu do céu. E Abel também foi assim. Deus atentou, Deus se agradou do sacrifício de Abel. E o fogo desceu de cima para baixo, desceu do céu e consumiu o sacrifício. E de Caim e sua oferta o Senhor não se agradou. E Deus não atentou para ela, pois ele tinha trazido do fruto inferior da terra. Ele pegou o que sobrou. Ele falou: eu não vou gastar com minhas coisas boas com Deus, não. O que sobrar eu dou. Foi isso que ele fez. Por isso Deus não é o fruto em si, é a intenção, é como ele fez. Olha aqui, ó. E de Caim a sua oferta o Senhor não se agradou. E Deus não atentou para ela, pois ele tinha trazido do fruto inferior da terra diante do Senhor. Caim invejava seu irmão Abel por conta disso e procurava um pretexto para matá-lo. Presta atenção. E algum tempo depois disto, Caim e Abel, seu irmão, foram um dia para o campo para fazer o seu trabalho. E eles estavam no campo, Capim lavrando e arando a terra, e Abel apacentando o seu rebanho. E o rebanho passou. O rebanho passou para a parte de Caim, onde Caim estava trabalhando, onde tinha arado no solo. E Caim se encolerizou por conta disso. E Caim aproximou-se de seu irmão Abel com raiva e disse-lhe: o que há entre mim e ti? Para tu vires apacentar o teu rebanho para alimentar na minha terra? Olha, então ele pegou um pretexto para poder partir para cima de Abel, né? E Abel respondeu ao seu irmão e disse-lhe: que há entre mim e ti, para que tu comas da carne do meu rebanho e te vista como a sua lã? E agora, portanto, despe a lã das minhas ovelhas com que está vestido, uma briga de irmãos, e recompensa-me pela carne que tu tens comido. E quando tiveres feito isso, então me retirarei da tua terra, como disseste.
E Caim disse a seu irmão Abel: certamente, se eu te matar nesse dia, quem vai exigir o teu sangue de mim? Primeira ameaça no mundo, né? E Abel respondeu a Caim dizendo: certamente Deus, que nos fez na terra, ele irá vingar a minha causa, e ele irá exigir o meu sangue de ti, se tu me matares. Porque o Senhor é juiz e árbitro. É ele quem vai recompensar cada um segundo as suas obras, e aos homens ímpios de acordo com a maldade que eles fizerem na terra. E agora, se tu me matares aqui, certamente Deus conhece teus segredos, e irá julgar-te segundo o mal que disseres fazer comigo nesse dia. Olha, irmãos, já era caso pensado, caso premeditado. E quando Caim ouviu as palavras que seu irmão Abel havia dito, eis que a ira de Caim se acendeu contra seu irmão Abel por declarar isto. E Caim, apressando-se, levantou-se e tomou a parte de ferro de seu instrumento de lavoura, e feriu seu irmão e o matou. E Caim derramou o sangue de seu irmão Abel sobre a terra, e o sangue de Abel caiu sobre a terra diante do seu rebanho. E em seguida, Caim se arrependeu de ter matado seu irmão, e ele chorou amarguradamente sobre ele. Satanás é assim, ele aproveita a ira, né? A ira da pessoa e faz a festa, né? E Caim levantou-se, nem digo que foi Satanás, né? O próprio instinto de Caim era terrível, né? Ele era colérico, né? E Caim levantou-se e cavou um buraco no campo, em que ele colocou o corpo do seu irmão e ele o fechou. E o Senhor sabia o que Caim tinha feito a seu irmão. E apareceu a Caim e disse-lhe: onde está Abel, teu irmão, que estava contigo? Deus falando para Caim. E Caim mentiu. Né? O pessoal mata os outros aí, começa a mentir, né? A polícia logo descobre que realmente aquele tinha matado o outro, né? Caim não foi diferente, a mesma coisa. E Caim mentiu e disse: eu não sei, eu sou o guarda do meu irmão? E o Senhor disse-lhe: que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra, aonde o mataste. Irmãos, a voz dos santos clamam. A voz do sangue dos santos que são derramados sobre a terra estão clamando diante de Deus nesse momento. Pois mataste teu irmão e se apressou a esconderes e não ponderou em teu coração se eu não o veria. Mas por isso e por teres matado teu irmão por nada, sem motivo, e porque ele falou justamente a ti, amaldiçoado sejas tu agora na terra que abriu a sua boca para receber o sangue de teu irmão da tua mão, e onde tu o enterraste. E quando arares, te faltará o vigor como no início, e espinhos e cardos serão o teu produto do chão. Essa erva daninha que você vê crescer, é isso aqui. Foi aí, ó. Aqui que começou as ervas daninhas no chão, né? Você cresce o mato, né? O mato encobre. Se brincar muito, você não tem mais nem plantação. Se você deixar o mato invadir, a plantação vai embora. Tá aqui, ó. E quando arares, te faltará o vigor como no início, e espinhos e cardos serão o teu produto no chão, e serás vagabundo na terra até o dia da tua morte. Esses vi na live falarem de psicopata que é do maligno, né? Aqui, ó. E naquele tempo saiu Caim da presença do Senhor, a partir do local onde estava, e ele se foi dirigindo sem rumo certo na terra, em direção ao leste do Éden.
e ele e todos os que lhe pertenciam, quer dizer, ele já era casado, né? Casado com quem? Com uma das suas irmãs. Aí o pessoal procura saber que tinham outras pessoas no mundo. Não, só tinha Adão e Eva e seus 5 filhos. Só isso. E Caim conheceu sua mulher naqueles dias, e ela concebeu e deu à luz a um filho, e chamou Enoque o seu nome, dizendo: neste momento o Senhor começou a dar-lhe descanso e sossego na terra. E naquele tempo Caim também começou a construir uma cidade, e ele construiu a cidade e a chamou de Enoque, de acordo com o nome de seu filho, pois naqueles dias o Senhor lhe tinha dado repouso sobre a terra, e ele havia se instalado como no início. E de Irade nasceu a Enoque, e Irade gerou Machuiael, e Machuiael gerou a Metusael. Então prestem atenção. Aqui ele é o livro dos justos, ele é aquilo que não está no Gênesis. Ele é um complemento, ele é o quebra-cabeça do que está faltando. Certo? Então tem muita coisa que está no Gênesis e não está aqui. E o que está aqui muitas das vezes não está no Gênesis, mas eles se complementam, eles se completam. Então até aqui Caim, pelo Gênesis, ele foi colocado um selo nele, né? Quer ver, ó? Ele foi colocado um selo nele para que ele não fosse morto por alguém. Vamos ver se a gente descobre que selo é esse, né? Tem alguma coisa aqui que dá a entender, mas vamos ver o que nós vamos ver aqui, o que nós vamos ler aqui. Capítulo 2. E foi no ano de 130 anos da vida de Adão sobre a terra que ele novamente conheceu a Eva, sua mulher. Porque quando a tristeza dele, no livro de Jubileus fala que a tristeza dele foi tão grande, que ele não conseguia coabitar com Eva. Ele só foi coabitar de novo aos 130 anos, tá? Da morte no que ele estava na terra. Então foi um longo espaço até da morte de Abel até ele coabitar de novo com Eva. E Eva, sua mulher, concebeu e deu à luz um filho, à sua semelhança e à sua imagem. Então o filho que nasceu era igualzinho a Adão. E chamou o seu nome de Sete, dizendo: porque Deus me deu outro filho no lugar de Abel, pois Caim o matou. Sete viveu 105 anos e gerou um filho, e chamou o seu nome de Enoque, Enoche, dizendo: naquele tempo os filhos dos homens começaram a se multiplicar e a afligir suas almas e corações, transgredindo-se e rebelando-se contra Deus. A rebelião do homem começa a ficar forte. E nos dias de Enoche, os filhos dos homens continuaram a rebelar-se e transgredir contra Deus, para aumentar a ira do Senhor contra os filhos dos homens. Shalom, Luciana. Exatamente, não mais a imagem de Deus, e sim a imagem do homem, é verdade. E os filhos dos homens foram e serviram a outros deuses. Olha só. Já estava acontecendo, né? Aqui já estava acontecendo como é que fala? A rebelião dos anjos, né? E esqueceram-se do Senhor, que os criou na terra. E naqueles dias os filhos dos homens fizeram imagens de bronze e ferro, madeira e pedra, e inclinaram-se a elas e serviram. Aqui, irmãos, está também o livro de Enoque, ó. Nesse aqui são 3 livros, livro de Enoque, aliás, 4 livros, livro de Enoque, livro dos justos, Gênesis e o livro dos Jubileus. Eles são o quebra-cabeça do que aconteceu no período pré-diluviano. Mas vamos lá, o nosso negócio é achar que Caim não está vivo, Caim morreu. E é o que eu vou mostrar para vocês. Espera aí. E os filhos dos homens foram e serviram a outros deuses, e esqueceram-se do Senhor que os criou na terra. E naqueles dias os filhos dos homens fizeram imagens de bronze e ferro, madeira e pedra, e inclinaram-se a elas e as serviram.
E cada homem fez o seu Deus. E se inclinaram para eles. E os filhos dos homens abandonaram o Senhor todos os dias de Enoche e seus filhos. E a ira do Senhor se acendeu em conta das suas obras e abominações que eles fizeram na terra. E o Senhor fez com que as águas do rio Gihon transbordassem. Olha aqui, ó, um mini dilúvio, presta atenção. E o Senhor fez com que as águas do rio Gihon transbordassem, e ele os destruiu e os consumiu. Boa noite, Fernanda. E Deus destruiu a terça parte da terra. Terça parte. Não é nada diferente do que fala nas trombetas, né? Do que fala na ira. As trombetas sempre é um terço que vai ser em juízo. Lembra disso? Lá no Apocalipse, sempre as trombetas é um terço, um terço, um terço. Deus aqui destruiu, com a cheia do rio Gihon, um terço da parte da terra. Não obstante isso, os filhos dos homens não se converteram dos seus maus caminhos, e suas mãos estavam ainda estendidas para fazer o mal aos olhos do Senhor. Que coisa, né, gente? E naqueles dias não se conseguia nem semear, nem colher na terra, e não havia comida para os filhos dos homens, e a fome era muito grande naquela época. E a semente que eles semearam naqueles dias na terra tornou-se espinhos, cardos e abrolhos, pois desde os dias de Adão foi essa declaração sobre a terra, a maldição de Deus com que ele amaldiçoou a terra por causa do pecado de Adão, que pecou diante do Senhor. E foi quando os homens continuaram a se rebelar, a transgredir contra Deus, corrompendo-se em seus caminhos, que a terra também se corrompeu por completo. E Enoche viveu 90 anos. Aliás, desculpa, é Enos, gente, é Enos, que aqui tá com Enoche mesmo, mas não é Enos, tá? E Enos viveu 90 anos e gerou Cainã. E Cainã cresceu, e ele tinha 40 anos, e tornou-se sábio, e tinha conhecimento e habilidade em toda sabedoria. E reinou sobre todos os filhos dos homens, e levou aos filhos dos homens a sabedoria e conhecimento, pois Cainã era um homem muito sábio, e tinha entendimento em todo tipo de sabedoria, e com sua sabedoria ele governou sobre os espíritos endemoniados. Tá aqui. Espíritos e demônios. E Cainã sabia por sua sabedoria que Deus iria destruir os filhos dos homens por terem pecado na terra, e que o Senhor nos últimos dias iria trazer sobre eles as águas do dilúvio. E Cainã escreveu nas tábuas de pedra. Olha só, eles sabiam escrever, tá? Eles sabiam escrever. O que haveria de acontecer no futuro, e pô-los em seu tesouro. E Cainã reinou sobre a terra, e ele converteu alguns dos filhos dos homens para o serviço de Deus. Então ele era um mensageiro, ele era um pregador da palavra. E quando Cainã tinha 70 anos, gerou 3 filhos e 2 filhas. E estes são os nomes dos filhos de Cainã: Mehalel, primogênito; Enã, o terceiro; o segundo Enã, o terceiro Mered. E foram suas irmãs Ada e Zilá, que são os 5 filhos de Cainã que lhe nasceram. E Lameque, filho de Metusael, tornou-se próximo de Cainã. Não se esqueça, Metusael é filho de Caim. Lameque, filho de Metusael, descendência de Caim. Lameque se tornou próximo de Cainã pelo casamento, e ele tomou suas 2 filhas
para suas esposas. Ada, o nome de uma, e o nome da outra era Zilá. Ada concebeu e deu à luz um filho de Lameque, e ela chamou o seu nome de Jabal. E ela concebeu novamente e deu à luz um filho, e chamou o seu nome de Jubal. Um Jabal e o outro Jubal. Zilá, sua irmã, era estéril naqueles dias e não tinha filhos. Escuta isso agora que eu vou ler aqui para vocês. Porque naqueles dias os filhos dos homens tinham começado a pecar contra Deus e a transgredir os mandamentos que ele havia ordenado a Adão para ser fecundos e se multiplicar na terra. Irmãos, isso é um mandamento de Deus. Esse mandamento, observa bem o que acontece hoje. Presta atenção, o que começou a acontecer quando fizeram aquelas pílulazinhas, né, anticoncepcional. Presta atenção. O mandamento de Deus é: sede fecundos e multipliquem-se na terra. E alguns dos filhos dos homens forçavam suas esposas para beber um composto que as tornavam estéreis, a fim de que elas pudessem manter suas formas e a sua beleza não desaparecesse. Forte, hein? E quando os filhos dos homens forçaram suas esposas para beber, Zilá bebeu com eles. Zilá era que casada com Lameque, filha de Cainã, tá? E as mulheres estéreis eram abomináveis aos olhos de seus maridos. Eles faziam elas tomarem o negócio para não ter filho, para não perder a beleza, mas ao mesmo tempo elas eram abomináveis aos olhos desses homens. Olha isso. E as tinham como viúvas, enquanto seus maridos viviam, pois só atentavam para as férteis. Já vem de longa data o negócio, pastor, já de longa data. E no fim dos seus dias e anos, quando Zilá ficou velha, presta atenção, Zilá ficou velha, o Senhor abriu seu ventre. E ela concebeu e deu à luz a um filho, e chamou o seu nome de Tubal-Caim, dizendo: depois que eu tinha secado, tenho obtido do Deus Todo-Poderoso. E concebeu outra vez e deu à luz a uma filha, e ela chamou o seu nome de Naamá, pois ela disse: depois que sequei, tenho obtido prazer e deleite. E Lameque, agora presta atenção agora. Atenção a quem está achando que Caim está vivo, a quem está escutando esses vídeos, que no porão do Vaticano Caim está lá dentro. Isso é mentira. Presta atenção. E Lameque era velho e avançado em anos, e seus olhos se escureceram de forma que não podia ver. Então, Lameque estava com catarata, certo? Catarata. E Tubal-Caim, seu filho, o estava conduzindo, e era um dia que Lameque entrou no campo, e Tubal-Caim, seu filho, estava com ele. E enquanto eles estavam andando no campo, Caim, o filho de Adão, avançou sobre eles, porque Lameque era muito velho e já não podia ver muito. E Tubal-Caim, seu filho, era muito jovem. Então, quer dizer, um estava velho demais sem enxergar e o outro era jovem demais para discernir o que estava vendo. Presta atenção. E Tubal-Caim disse a seu pai para desembainhar o seu arco, e com as setas feriu Caim, que ainda estava longe, e ele matou a Caim. Então Lameque mata Caim, pois ele lhe surgiu parecendo ser um animal. Qual será o selo de Deus sobre Caim? Porque para eles, ele surgiu para eles parecendo ser um animal. E as setas entraram no corpo de Caim,
embora ele estivesse distante deles, e ele caiu e morreu. Irmãos, Caim morreu. E o Senhor pagou a Caim mal, conforme a sua maldade, que ele havia feito a seu irmão Abel, de acordo com a palavra do Senhor que ele tinha falado. E aconteceu que após Caim ter morrido, que Lameque e de Tubal foram ver o animal que haviam matado, e viram, e eis que Caim, o seu avô, Caim era avô deles, jazia morto sobre a terra. Entendeu? E Lameque ficou deveras triste por isso, e batendo palmas juntos, né, deviam estar extravasando a tristeza, o desespero, né, porque eles sabiam que tinha uma maldição quem matasse Caim, né, então ele sabia dessa maldição. Olha aqui, batendo palmas juntos, ele atingiu seu filho e provocou a morte do seu filho, e matou Tubal Caim também, que era seu filho. E as esposas de Lameque ouviram o que Lameque tinha feito e procuravam matá-lo. As duas esposas dele procuravam matá-lo. E as esposas de Lameque odiaram-no a partir desse dia, porque ele matou Caim e Tubal Caim. E as esposas de Lameque separaram-se dele e não deram ouvidos a ele por esses dias. E Lameque veio para suas esposas, e ele esforçou-se para que o ouvissem sobre o assunto. E ele disse às suas esposas Ada e Zilá: ouvi a minha voz, ó esposas de Lameque. Atentem para as minhas palavras, pois pesaram e disseram que matei um homem com minhas feridas e uma criança com meus açoites, sem me terem feito nenhuma violência. Mas certamente fique sabendo que eu sou velho e de cabelos grisalhos, e que os meus olhos estão pesados com a idade. E eu fiz essa coisa inocentemente. Quer dizer, ele matou sem perceber, entendeu? Ele matou sem... Ele não fez porque ele quis. Ele viu um animal, Tubal Caim também viu, e Tubal Caim falou, pega a flecha e mata. E depois, quando eles viram que era Caim, eles se desesperaram e ele bateu no peito, bateu palma e disparou alguma flecha que pegou Tubal Caim, que é o próprio filho dele. E as esposas de Lameque ouviram ele nesse assunto, e elas voltaram para ele com o conselho de seu pai Adão, que elas não tivessem mais filhos dele, sabendo que a ira de Deus estava aumentando naqueles dias contra os filhos dos homens, para destruí-los como as águas do dilúvio, devido às suas maldades. Então eles já estavam esperando o mundo acabar. E Malalel, filho de Cainã, viveu 75 anos e gerou Jared. E Jared viveu 62 anos e gerou Enoque. Enoque vive mais acho que 60 anos, gera Matusalém, e Matusalém gera a outro Lameque, né? E Lameque gera a Noé. Então, vocês viram? Esses vídeos que eles estão falando aí que o Caim está lá nos porões do Vaticano, não é Caim. O que está lá é um espírito, é um demônio, né? Não é um anjo caído de alta periculosidade que rege os porões do Vaticano. Entenderam? Mas não é Caim. Com certeza, porque Caim morreu, tá aqui. A morte de Caim. Por que eu quis trazer? Porque várias pessoas estão me mandando. Eu recebo esse vídeo assim de monte no meu direct. Muito pessoal. Tem um vídeo que fala do Vaticano, tem um outro que tem um rapaz que eu escutava da Terra Plana também que está falando. Não, irmãos. Está aqui no Livro dos Justos. É um livro que consta na Bíblia. Então não é qualquer livro. E esse livro consta que foi escrito por Moisés também, tá? O Livro dos Justos foi escrito por Moisés também. Entendeu? Faz parte dos livros da Igreja Ortodoxa. Entenderam? E faz parte também do livro da Igreja Etíope.
Então, eu quero que vocês prestem atenção, cuidado com o que escuta, cuidado sempre, entendeu? Tem o livro de Moisés, eu vou pegar, eu vou tentar, aliás, eu tenho aqui eles aqui, eu tenho todos os, como é que fala, os apócrifos, né? Eu tenho uma coleção dos apócrifos. Eu vou começar a pesquisar para trazer, para a gente entender, para a gente não cair no que o pessoal está dizendo aí. Porque é o seguinte, irmãos, nós estamos no tempo da mentira, nós estamos no tempo do engano, e eles vão fazer de tudo para nos enganar, para nos levar a ficar titubeando. Mas será que a Bíblia é isso mesmo? Será que é verdade o que eles estão falando? Meu irmão, o teu negócio é ficar firme na palavra de Deus. Fica firme nela. Não sai nem para a direita nem para a esquerda. Firma teu passo na palavra, para que você possa entender o movimento da turba. Nós estamos no movimento da turba. O que é uma turba? Uma turba são pessoas que andam sem propósito. São pessoas que andam para o que der e para o que vier. Nós não pertencemos à turba. Nós pertencemos aos cidadãos que vão entrar no reino eterno. Nós fazemos parte do corpo de Cristo, que tem compromisso com a verdade, tem compromisso com a palavra, tem compromisso com o reino dos céus. Porque o reino dos céus vai se estabelecer na terra e nós viveremos com Cristo aqui, na terra. E a nova Jerusalém descerá do céu, né? Como uma noiva ataviada para o seu noivo. Então, cuidado com o que escutam, cuidado para não entrar no ritmo que eles estão tentando nos levar, entendeu? Moisés fala que Adão deu conselho aos filhos, mas Caim deu ouvidos a Satanás. Exatamente. Exatamente isso. Então, Caim, Deus deixou para que ele não morresse. Boa noite, Estela. Deus deixou um sinal nele. Eu acredito que esse sinal era ele ser parecido com um animal. Pode ser que eu esteja errada, mas pelo relato daqui, pelo relato que a gente lê aqui, porque eles confundiram ele com um animal, né? Então, a gente não sabe. Mas o que eu trouxe hoje para nós aqui para desfazer essa contenda, né? Contenda não. Esse mal entendido que estão fazendo aí. Vou ler 1 João 3, peraí, deixa eu ler aqui. 1 João, primeiro livro de João, peraí, só um pouquinho. Mateus, Marcos, Lucas, João. Cadê você, João, antes de Apocalipse? 1 João 3,12. Diz assim: não como Caim, que era do maligno e matou a seu irmão, e por que causa o matou? Porque as suas obras eram más e a de seu irmão justas. Exatamente. No finalzinho do versículo ou no finalzinho do capítulo? O senhor quer que eu leia? Espera aí, deixa eu ver aqui no final do capítulo o que diz. E naquele que guarda os seus mandamentos, nele está, e ele nele. E nisso conhecemos que ele está em nós, pelo Espírito que nos tem dado. É isso aí, irmãos. Então, Caim pertencia às obras das trevas, né? Foi nele enxertado o veneno, né? Quando a senhora estava achando o livro. Não entendi, pastor. Não entendi. Quando a senhora... leia 1 João 3,12 no finalzinho. Porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas. Isso. Quando a senhora estava achando o livro. Então, meus irmãos, prestem bastante atenção. Vamos ficar alertas e conhecer a verdade. Entenderam? Vamos conhecer a verdade, porque a verdade nos liberta. Amém? Vamos orar então, agradecer a Deus. Eu sei que hoje não foi
Foi uma palavra somente de conhecimento, tá? Hoje nós trouxemos o conhecimento de João. Eu coloquei aí que estava no final, ou seja... tá, desculpa, pastor, agora entendi. Tá, é que eu sou complicada para... Tem horas que minha cabeça funde. Mas é isso aí. Vamos clamar ao Senhor, né? Hoje foi uma palavra somente para trazer, para a gente entender que Caim está morto. Ele não está vivo. Então, esses vídeos que estão colocando aí são sensacionalistas, né? E, na verdade, o que tem nos porões de Vatica são demônios pesados. São seres mesmo. Não é à toa que aquelas portas estão lá, daquelas portas enormes, né? Então, como nem todo mundo tem o livro dos justos, mas pelo menos você está ouvindo o que aconteceu naquele período, tá? E o livro dos justos é de confiança, por quê? Porque ele é registrado no livro de Josué e no livro de Crônicas ou Reis fala de novo sobre esse livro, tá bom? Então vamos orar ao Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós estamos diante da Tua presença nessa noite, louvando e bendizendo o Teu nome, te agradecendo, Senhor, porque Tu és um Deus que nos ensina, é um Deus que dirige os Teus filhos na verdade. E eu quero te pedir nessa noite que o nosso foco da nossa mente esteja na verdade, porque para entrar na vida eterna nós precisamos estar dentro da verdade. A verdade é Jesus Cristo que morreu por nós para nos salvar. A palavra tua diz, o Senhor falou, né? Conhecereis a verdade vos libertará. E nesse momento nós estamos diante da tua presença pedindo a ti que nos ajude, nos capacite a ter a visão da águia, nos capacite a entender a tua palavra, nos capacite a não errar, nos capacite a estar de acordo com os teus ensinamentos, a guardar os mandamentos de Deus e a fé em Jesus, para que possamos ser achados dignos de não passar por todas essas coisas, mas estar em pé diante do Filho do Homem. Senhor, eu te agradeço pelo teu povo, te agradeço pelo caderninho de oração, só não vou falar hoje todo mundo, porque a minha garganta está meio ruim, mas eu te agradeço por todas as pessoas que estão aqui e as que também não estão e precisam da tua misericórdia, precisam do teu amor, precisam da tua compaixão. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus, a tua palavra diz que orando, crendo, recebereis. Então, em nome de Jesus, socorre o teu povo que busca a tua face. Sê conosco, Senhor, nos ajuda. Nos ajuda a orar a palavra, porque quando nós oramos a tua palavra, nós dizemos ao mundo espiritual que nós cremos naquilo que está escrito. Nós cremos no teu poder e nós fazemos menção do teu nome, porque nós somos filhos teus, lavados pelo sangue de Jesus. E estamos nesse momento limpando as nossas vestes para estar contigo na glória e em glória. Te agradecemos por tudo, te louvamos no nome honrado de Jesus Cristo, aquele que vive e vai reinar para todos sempre. Amém e amém. Irmãos, fiquem na gloriosa paz do Senhor. Nós estamos em oração por todos. Oração por todos, porque nós precisamos orar uns pelos outros. E vou dizer uma coisa para vocês. Mais uma vez eu vou dar um toque. Tá ficando isso muito nítido na minha cabeça. Prestem atenção. Se tem alguém aí que toma remédio para mente, eu não estou falando de vitamina, eu estou falando de remédios que tem coisas para tua mente enfraquecer. Remédios psiquiátricos. Cada hora está ficando mais claro, mais nítido, que estas pessoas que estão tomando esse tipo de remédio, se avançarem o sinal, pode perder a coroa. Por quê? Porque a Bíblia diz que nós temos que ter mente sóbria. Mente sóbria é uma mente desimpedida.
dos alucinógenos. Eu estava hoje buscando sobre alucinógeno e vendo algumas bulas de remédio desses daí. Ele tem tudo que os alucinógenos têm, numa porção um pouco menor. Só que o acúmulo deles na tua vida faz o efeito de uma droga pesada. E presta atenção, irmãos, isso vicia. O viciado não vai entrar no reino dos céus. Aquele que toma drogas alucinógenas não vão entrar no reino dos céus. E aqueles que tomam os seus derivados e a sua mente está adormecida, como é que ela vai ouvir o som da trombeta soar? Então eu quero pedir, implorar, em nome de Jesus, parem com isso, enquanto é tempo, enquanto está dando tempo, parem de tomar isso, porque vocês podem perder a salvação. Parem, meus irmãos, enfrentem os seus desafios mentais, enfrente o que tiver que enfrentar. Enfrenta no nome de Jesus, porque Ele é fiel e justo para te libertar dos teus medos, dos teus temores. Ele é fiel e justo para te dar uma mente nova. Mas você precisa parar, porque a tua salvação pode estar em risco por causa desse tipo de remédio. Isso é uma armadilha de Satanás. Ele não pode te embebedar, mas ele põe um remedinho na tua boca, porque o médico mandou, entendeu? E você fica apagadinho. Irmãos, eu conheci uma moça, tá? Conheci muito próxima minha, tá? Muito, muito próxima minha. Que o rapaz ia casar com ela, escuta isso. Mas sabe qual foi o acordo com ela, para casar com ela? Ela levar ela no psiquiatra e ela começar a tomar os remédios que o psiquiatra ia passar para ela. Porque ele já fazia isso com a mãe dele. Ele levava a mãe no psiquiatra e pedia para o psiquiatra dar remédios fortes para ela. E ele começou a fazer isso e eu descobri a situação. Eu falei, menina, esse homem não te ama. Esse homem, ele quer uma pessoa para ele dominar. Então ele sabe que através do remédio ele pode dominar a tua mente. Então fico alerta para você. Não deixa ninguém colocar esse remédio na tua boca e você aceitar porque você tem algum tipo de vínculo. Fazer 8, eu disse não, meus nervos travavam e minha cabeça ficava diferente. Eu pronto-socorro toda vez, Deus me ajude a nunca mais precisar deles. Exatamente, a gente tem que lutar com Deus. Aquele que luta com Deus, meu irmão, ele não sai prejudicado, ele sai firme na palavra do Senhor, ele sai firme na fé. Então, meu irmão, presta atenção, não é porque é marido, mas eu tenho meu marido e o meu marido, se eu não tomar, eu estou debaixo, eu tenho que obedecer ele, porque Deus manda obedecer os maridos. Não, nisso não. Não, o teu marido não tem o direito de te levar para o inferno, não. O teu marido não tem direito de colocar uma pílula na sua boca para te levar para o inferno, não. Não, ele não tem esse direito. E você tem que obedecer ao Deus do céu, não é a ele, não. Não, não é a ele de jeito nenhum. Isso não vem da parte de Deus. Isso é coisa satânica. Presta atenção. Homem que é homem na presença de Deus não dá um remédio desse para sua esposa. Não dá. Não dá. Ele vai lutar com ela em oração. Entendeu? Vai lutar com ela em oração. É isso aí, Susan. É isso aí, minha irmã. Deus vai te abençoar. Você vai ver. Você declara dentro da sua casa: Senhor, eu estou lavada pelo sangue do Cordeiro. Eu não tenho mais nada em nome de Jesus. E o Senhor vai te abençoar, meu irmão. Estamos em oração pela tua vida. Fica tranquila. Tá bom? Irmãos, vamos encerrando por aqui. Que o Senhor abençoe a todos. Eu estou dando esse recado porque o Senhor tem me incomodado que eu tenho que falar. Então, vai aí o recado para vocês. Leve o recado para quem precisa ouvir esse recado. Entendeu?
Até hoje não sinto os meus pés. Mas vai sentir, Suzana. Ora em cima dos teus pés, minha irmã. Ora sobre os teus pés e fala, Jesus, reconstitui a minha sensibilidade. Reconstitui a minha sensibilidade. Deus vai fazer. Eu creio num Deus de poder. Eu creio num Deus que faz. Mas muitas vezes o Senhor quer trabalhar conosco, entendeu? Beth, eu falo, minha irmã, porque Deus está mandando eu dizer. E essas pessoas às vezes não estão aqui. Mas quem está aqui leva o recado, em nome de Jesus, leva o recado, porque é a salvação que está em risco. É a salvação que está em risco. Não adianta. Olha, irmãos, não. Marido é até um ponto. Se o marido estiver incentivando tomar esse tipo de remédio, esse tipo de acalma-leão, né? É um tipo de remédio, antigamente chamava de acalma-leão, entendeu? Isso é pecado. O homem que é sacerdote da casa vai buscar a Deus pela sua esposa. O homem que é sacerdote na casa vai buscar a Deus pela sua esposa. E Deus, através do sacerdote, liberta a casa da doença. Mas quando o sacerdote é omisso, quando o sacerdote, ele não é realmente um sacerdote, mas ele é um usurpador de sacerdote, aí ele vai levar todo mundo para o buraco com ele. E a casa dele fica maldita. Por quê? É uma casa que não há a proteção do Senhor, não há a cura do Senhor, porque o sacerdote da casa está corrompido. Está corrompido. Se alguém aí souber de alguém que faz isso, por favor, leva o recado, viu? Leva o recado, porque a pessoa está correndo perigo de perder a salvação. Escuta o que eu estou falando hoje. Escuta o que eu estou falando. A pessoa está em perigo de perder a salvação. Susan, fica tranquila, minha irmã. Você pode ter tido o pior que foi. Fica tranquila, porque Deus vai te abençoar. Permanece firme. Permanece na presença do Senhor. Toma Lugol, entendeu? Toma Lugol. Toma chás com ervas fortes, entendeu? Ervas que limpam o corpo. Faça desparasitação. Inclusive, meus irmãos, já tá na lua nova, né? Tá na hora de desparasitar, tá? Tá na hora de desparasitar. Não se engane que o câncer é feito de parasitas. Se matar o parasita, o câncer, ó, vai embora. Eu tô vendo um monte de gente que tá tomando vermífugo de cavalo e tá ficando sem câncer. Exatamente, toma picão preto, Lugol. O Lugol é uma bênção, tá? Pode tomar. Toma que nem água, porque Deus vai desmanchando o que tá lá dentro. Ele usa a natureza para nos curar. Amém? Irmãos, fiquem na gloriosa paz do Senhor, que o Pai abençoe a todos em nome de Jesus. Amém e amém.